Sabia que a MP-40 é considerada a arma alemã mais importante da Segunda Guerra Mundial? Pois é, com mais de 1 milhão de unidades empregadas durante a guerra, essa era uma arma em 9mm bastante simples e muito confiável, até mesmo nas piores condições. Mas o principal motivo de toda essa importância para os militares era a grande versatilidade. Por ser uma arma leve, compacta, fácil de operar e muito precisa, a MP-40 podia ser utilizada por praticamente todos, e em várias funções diferentes. Ela podia ser utilizada por motoristas, principalmente nos blindados, também pelos guardas, sendo confortável de carregar por longos períodos, por paraquedistas, facilitando nos saltos e também no transporte, e claro, por soldados de forma geral na linha de frente, sendo uma arma prática e muito querida pelos homens no campo de batalha. E por toda essa versatilidade e simplicidade, muitos historiadores consideram a arma alemã mais importante da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial e com certeza vai te surpreender. Nela nós vemos dois homens do 1º Regimento de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em Walker Ridge, durante a terrível Batalha de Okinawa em maio de 1945, onde Davis Hargraves, de 19 anos, ataca uma posição japonesa com sua Thompson, enquanto Gabriel Chavarria, também de 19 anos, se movimenta com sua BAR para atacar pelo outro lado. Uma foto marcante que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e ambos homens sobreviveram à guerra. Davis Hargraves voltou para sua casa no Arkansas em 1946 e trabalhou com seguros até o fim da sua vida em 2011, aos 85 anos. Já Gabriel Chavarria, de família mexicana, voltou para sua casa em Oregon e trabalhou como caminhoneiro até se aposentar, vivendo até os 82 anos. Esse foi um dos equipamentos favoritos dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, e com certeza vai te surpreender. Durante as longas batalhas, que podiam durar várias semanas, os soldados passavam apenas com as rações militares que recebiam, tudo muito básico e consumido em temperatura ambiente, o que no inverno não era muito agradável. Por isso o fogareiro de bolso M1941 da Coleman era tão querido pelos soldados. Esse era um fogareiro compacto e fácil de carregar na mochila, que funcionava com gasolina e podia rapidamente aquecer os alimentos, além do tão importante café nas noites frias. E mesmo com mais de 1 milhão de unidades empregadas durante a guerra, nem todo soldado conseguia ter um, se tornando um item valioso e cobiçado que muitos precisavam até esconder para não ser roubado. Não é à toa que o famoso escritor Ernie Pyle disse em uma declaração que o fogareiro de bolso era o 2º equipamento mais útil no campo de batalha, perdendo apenas para o Jeep. O tanque Sherman Jumbo, de nome Cobra King, é famoso por essa foto clássica onde ele aparece com a inscrição na lateral dizendo "O primeiro em Bastogne", por ter sido o primeiro a chegar em 26 de dezembro de 1944 para reforçar a posição aliada naquela tão difícil batalha, virando praticamente uma celebridade entre os soldados. Após essa missão, o Cobra King foi enviado para lutar com outra tripulação na Alemanha, onde foi destruído em combate em 27 de março de 1945, com sua importante história em Bastogne totalmente esquecida. Ele então ficou abandonado até 1957, quando foi pintado por fora e rebocado para frente de um quartel na Alemanha, onde permaneceu até 1967. Depois foi de novo para frente de outro quartel até 1993 e por fim foi rebocado para frente do último quartel até 2008, onde um pesquisador descobriu pelo número de série que aquele era o tão importante Cobra King. Ele então foi restaurado e enviado para os Estados Unidos, onde hoje faz parte do Museu de Fort Knox. Essa é a MG-42, uma das armas alemãs mais assustadoras da Segunda Guerra Mundial. Considerada a mais rápida da sua época, essa era uma arma grande, pesada e difícil de controlar, por isso era utilizada com bipés, tripés ou até mesmo com plataformas estabilizadoras. Mas na falta deles ou em cenários urgentes, o operador podia estabilizar a arma de uma forma no mínimo bizarra, apoiando no ombro do seu colega. Exatamente. Por incrível que pareça, essa era uma técnica até bem comum no exército alemão, apesar do homem que servia ali como bipé não ter uma experiência muito agradável, ficando praticamente surdo depois. Essa foi uma das armadilhas mais macabras dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Com o rápido avanço dos aliados pelas ilhas do Pacífico, os japoneses perceberam a inferioridade em combate com o grande número de baixas e começaram a usar algumas armadilhas contra os aliados. Uma delas, que eu considero a mais macabra, era utilizando veneno. Nas regiões quentes e extremamente secas, os japoneses montavam reservatórios com água envenenada para atrair os soldados com sede, que muitos acabavam bebendo e sentindo os efeitos somente horas depois. Já nas regiões úmidas,
Os japoneses, sabendo que os americanos gostavam de bebida e festa, deixavam para trás várias garrafas de bebidas também envenenadas, que eram compartilhadas pelos homens, também demorando um tempo até fazer efeito. Dessa forma, muitos soldados foram tirados de combate até todos perceberem que era uma armadilha inimiga, e assim todas as bebidas japonesas que eram encontradas eram destruídas, sem contar os falsos reservatórios de água. Sabia que a Alemanha tinha uma arma especial para a sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial, com o início da campanha no norte da África e vários aviões sendo derrubados em locais remotos no meio do nada. A Força Aérea Alemã decidiu em 1942 introduzir nas aeronaves uma espingarda especial de sobrevivência, a Luftwaffe M30 Drilling. Essa era uma arma de 3 canos, com 2 lisos no calibre 12 e um raiado na parte de baixo no calibre 9.3 por 75 mm, um calibre bem forte para derrubar grandes animais. Dessa forma, o piloto, em caso de pouso forçado no meio do nada, podia se defender de grandes animais e também obter carne para sobrevivência por longos períodos até ser resgatado. A M30 Drilling era guardada desmontada numa maleta embaixo do banco do piloto, com 65 munições, uma bandoleira e um kit de manutenção, com cerca de 2.000 unidades empregadas até o fim da campanha do norte da África em 1943, onde elas foram suspensas. Esse é o Schwellenflug, um dos equipamentos mais bizarros da Segunda Guerra Mundial, que com certeza vai te surpreender. Com o rápido avanço aliado pela Europa e as batalhas cada vez mais intensas, o exército alemão, ao recuar de alguma região, botava em uso esse gancho gigante no último vagão do trem, que ao ir embora ia destruindo os trilhos que ficavam para trás, inutilizando totalmente os trilhos, literalmente arrancando do chão, para que não fossem utilizados pelos aliados, o que de fato poderia ajudar na logística e acelerar o avanço. Essa era uma última medida de desespero quando os oficiais tinham certeza da derrota e que não retornariam, indicando isso também aos aliados quando viam os trilhos destruídos. Apesar de não poderem utilizar, eles sabiam que estavam vencendo. Essa foi uma bomba alemã super avançada que aterrorizou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecida popularmente como bomba silenciosa ou mina de paraquedas, a chamada Luftmine podia ter até 1 tonelada de explosivos e era lançada de paraquedas pelas aeronaves, caindo de forma lenta, silenciosa e imperceptível, sem alvos específicos, pois era levada pelo vento. E como esse era um equipamento muito avançado para a época, se ela caísse na água, ela acionava um detonador magnético ou acústico especial contra embarcações. E caso caísse no solo, como não ficava enterrada, ela tinha um sistema que detectava o leve impacto e acionava após 25 segundos, podendo destruir um quarteirão inteiro. Essa terrível bomba foi utilizada de 1939 até 1941 e era também uma arma psicológica, pelo grande poder de destruição. Essa foi uma das câmeras fotográficas mais importantes da Segunda Guerra Mundial e com certeza vai te surpreender. Conhecidas como câmeras aéreas, essas eram câmeras fotográficas gigantes e muito pesadas que eram montadas nos aviões para as importantes missões de reconhecimento aéreo, onde um avião especial sobrevoava uma região inimiga e o operador da câmera fazia fotos dos alvos pré-definidos. Vários tipos de câmeras e lentes podiam ser utilizadas dependendo da altitude ou do período, se era dia ou se era noite, sempre com fotos de altíssima qualidade que depois eram ampliadas e analisadas pelos militares durante o planejamento das operações, muitas vezes até descobrindo os segredos vitais do inimigo. Um tipo de equipamento muito importante que foi amplamente utilizado e que foi decisivo para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Recentemente eu falei sobre as importantes fotos de reconhecimento aéreo durante a Segunda Guerra Mundial e como elas revelavam segredos importantes do inimigo, como fábricas, depósitos e bases. Mas sabia que o exército alemão, com medo dos bombardeios, encontrou uma forma no mínimo curiosa para esconder essas instalações dos aliados, além das formas mais tradicionais como cobrir os telhados com redes de camuflagem, como no caso dessa refinaria em Bremen. Nessa estação de trem, também em Bremen, o exército alemão pintou o telhado para ficar parecendo com casas e ruas, camuflando a área com o entorno para passar despercebido pelo reconhecimento aéreo. Já nessa outra estação em Hamburgo, além da pintura do telhado, os militares adicionaram até árvores, camuflando tão bem o local que levou um tempo até ser identificado pelas fotos. Uma técnica bem interessante de camuflagem que até enganou por algum tempo, mas não impediu os ataques aliados.
Sabia que agora no Google Earth vocês conseguem voltar o mapa para 1945 e ver em detalhes os países durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, fica ligado que essa dica é espetacular. Após muitos anos de trabalho e de pesquisa avançada, a equipe do Google conseguiu digitalizar as centenas de fotos de reconhecimento aéreo de várias partes da Europa durante a Segunda Guerra Mundial e fazer uma sobreposição em cima das imagens de satélite. Então agora vocês podem visualizar em alta definição vários países da Europa de 1943 até 1945. É só escolher o país, clicar aqui em cima em imagens históricas, selecionar o ano que tu quer visualizar e pronto. Tudo muito simples, prático e rápido. Tu pode até fazer comparações de como era em 1945 e como é nos dias de hoje, o que eu particularmente achei espetacular. Eu já passei horas mexendo nesses mapas, já descobri muita coisa interessante e recomendo fortemente para os fãs de Segunda Guerra Mundial. Essa foi a faca americana mais bruta da Segunda Guerra Mundial. A M1918, também conhecida como faca de trincheira Mark I, foi a lâmina preferida de muitos soldados, além do fio em ambos os lados que cortava mais que navalha e uma ponta bem acentuada. O que mais chama a atenção é o cabo de bronze maciço, bastante pesado, que já tinha um soco inglês para potencializar as pancadas, sem contar a ponta na base que também servia como ferramenta de impacto. E além de ser uma excelente faca de combate, ela também tinha um impacto psicológico, com esse estilo amedrontador que fazia o inimigo pensar duas vezes antes de enfrentar. Missa durante a Segunda Guerra Mundial? Como assim? Recentemente começou a circular pela internet o vídeo de uma missa no meio do combate, com o padre permanecendo firme apesar de tudo o que está acontecendo à sua volta. E apesar de ser uma cena bem comovente, esse não é um vídeo real da Segunda Guerra Mundial, mas uma cena do filme espanhol El Frente Infinito de 1959, que conta a história de um capelão militar durante a Guerra Civil Espanhola em 1939. Mas mesmo não sendo uma cena real, sabia que as missas realmente aconteciam durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, mais de 1000 padres serviram como capelães, levando fé e esperança aos homens no campo de batalha. Sabia que o clássico AK-47 foi amplamente utilizado nas gravações de O Resgate do Soldado Ryan? Pois é, e o motivo vai te surpreender. Sendo esse um dos maiores filmes já produzidos sobre a Segunda Guerra Mundial, a produção focou bastante no realismo, incluindo nas armas, com mais de 2.000 utilizadas, sendo 1.500 réplicas de borracha e apenas 500 que disparavam festim. E como mostra no próprio making-of do filme, para cenas de longe onde aparece apenas o flash do disparo e a arma não é vista em detalhes, a produção utilizou o clássico AK-47 de cano curto para fazer a maior bola de fogo possível durante os disparos de festim. Um efeito prático bem interessante que ficou perfeito nas gravações e que poucas pessoas conhecem. Eu considero essa uma cena bem estranha da série Band of Brothers. No episódio 3, durante a intensa batalha de Carentan, os paraquedistas estão passando um baita sufoco quando de repente recebem um importante reforço da 2ª Divisão Blindada. E apesar dessa ser uma das melhores cenas, eu vi algo que me incomoda toda vez que eu assisto até os dias de hoje. Porque no meio do caos do combate nós vemos o operador da ponto .50 em cima do tanque, totalmente exposto e sem expressar qualquer tipo de reação. Parece que ele nem sabe tudo o que está acontecendo em volta dele, quando o correto era ele estar um pouco mais baixo, de capacete e pelo menos sentindo alguma emoção. Eu sei que esse é só um detalhe besta que aparece ali por 3 segundos, mas realmente me incomoda toda vez que eu assisto. Essa é uma foto incrível da Segunda Guerra Mundial que com certeza vai te surpreender. Registrada em 8 de novembro de 1942 em Casablanca, durante a Operação Tocha no norte da África, a foto mostra 2 soldados americanos na frente do grande navio francês SS Portos, que tombou no pier após ser atacado pelo americano USS Massachusetts, tendo em vista que era utilizado pela marinha alemã para o transporte de tropas. Já os 2 soldados americanos da foto eram guardas que estavam cuidando do local e posaram para o fotógrafo militar para mostrar em escala o tamanho do navio tombado. Uma foto bem interessante da Segunda Guerra Mundial que poucas pessoas conhecem. Em março de 1945, na Baía de Manila, nas Filipinas, os americanos perceberam uma movimentação estranha dentro de um navio japonês parcialmente afundado na margem e decidiram investigar. Quando chegaram lá, encontraram 2 japoneses desarmados que estavam apenas cuidando de uma grande quantidade de mantimentos escondidos ali, e segundo eles, seriam recuperados na madrugada pelo exército japonês, onde eles inclusive revelaram todo o plano, e como seria muito difícil descarregar e confiscar todos
os mantimentos inimigos, os militares decidiram chamar uma ajuda bem especial. Chegou um soldado com um lança-chamas que destruiu tudo em poucos minutos, tendo em vista que tudo aquilo não tinha serventia aos americanos. Uma forma simples, rápida e, no mínimo, curiosa de resolver esse problema. Sabia que existiu um kit de pesca enlatado na Segunda Guerra Mundial? Pois é, um kit incrível que ajudou a salvar muitos homens em cenários de sobrevivência. Criado nos Estados Unidos em 1942 pela Associação Internacional de Pesca Esportiva, esse era um kit completo com linhas, redes, anzóis de vários tamanhos, diversos tipos de iscas, um canivete multifunções, pedra de afiação, um arpão e, claro, um manual de instruções. Sem contar que o estojo de tecido onde o kit era organizado servia também como colete de pesca, exatamente, ajudando o uso e acesso rápido dos itens nos cenários de emergência. Mas o mais interessante é que, para facilitar o transporte nos aviões e também nos botes salva-vidas, esse kit era armazenado dentro de uma lata totalmente selada e que flutuava caso caísse na água. Um kit importante que ajudou muitos homens perdidos no mar, mas também foi amplamente utilizado pelos cozinheiros no campo de batalha, onde conseguiam pegar vários peixes complementando o cardápio com as rações militares. Esse foi um dos equipamentos mais estranhos da Segunda Guerra Mundial, que poucas pessoas conhecem e que com certeza vai te surpreender. O sistema de localização acústica foi um equipamento importante e muito utilizado antes da popularização do radar para detectar a aproximação de aeronaves inimigas, indicando direção e elevação com antecedência para todas as equipes de defesa aérea, ajudando a evitar um ataque surpresa. Por exemplo, um operador experiente usando esses fones de ouvido conseguia interpretar, calcular e informar com precisão a posição das aeronaves. Esse sistema estranho podia ter várias formas e tamanhos diferentes e foi utilizado por praticamente todos os lados durante a guerra, mas acabou se tornando obsoleto com a popularização do radar, apesar de algumas vezes até serem utilizados em conjunto. Um equipamento realmente incrível e que poucas pessoas conhecem nos dias de hoje. Esse é um registro bem interessante da Segunda Guerra Mundial, que mostra como os americanos montavam o complexo sistema de comunicações no campo de batalha. Antes dos rádios sem fio de longo alcance, a comunicação entre posições era feita por fio através de rádio ou telefone de campanha, onde o cabo saía de uma posição e era estendido por longas distâncias, geralmente por veículo para facilitar o processo. Quando chegava na nova posição, a equipe montava rapidamente os equipamentos e fazia a instalação dos cabos, que eram organizados e testados na rede pelo operador da central, uma função importante para garantir a comunicação mais abrangente com outras bases, permitindo trocas de informações mais rápidas e mais precisas. Por fim, os rádios e telefones também eram testados e, nesse caso, como o rádio não usava bateria, um soldado era responsável pelo gerador à manivela, exatamente, girando constantemente para alimentar o rádio. Um sistema complexo e bem interessante quando comparamos com os dias de hoje.